2019 foi um ano desafiador, 2020 foi um ano caótico, 2021 foi um ano em que as coisas começaram a se ajustar. Mas tem muita gente que ainda está tentando sobreviver, quando já deveria estar voltando a sonhar. E nessa noite eu quero liberar sobre você uma palavra de fé, de encorajamento. Tem muita gente que parou de sonhar, irmão, e é impossível viver os sonhos de Deus se a gente entrar no modo automático, porque a gente começa a sonhar na nossa medida, coisas que cabem naquilo que a gente consegue fazer sozinho. Tem uma frase do Billy Graham, ele diz que se o Espírito Santo fosse removido da igreja moderna, 99% daquilo que a gente faz poderia continuar a ser feito. Porque tem muita coisa que a gente faz no poder da estratégia, da visão, na força do braço, mas a verdade é que quando o nosso natural se esgota, é aí que o sobrenatural começa. E é por isso que Deus, Ele ama usar homens improváveis. Por quê? Porque fica claro que a glória é dele. Ninguém poderia fazer o que esse cara fez se Deus não fosse com ele. A gente olha para a história de José e a gente tem uma plena convicção. Deus usou aquele jovem porque alguém como ele não poderia viver o que ele viveu, fazer o que ele fez, conquistar o que ele conquistou. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Se tem uma coisa que Deus abomina, é soberba. A soberba, ela precede a queda. O orgulho, ele precede a queda. Por quê? Porque alguém que é orgulhoso nada mais é do que alguém cheio de si. E quando eu sou cheio de mim, não tem espaço para ser cheio dele. Então Deus pega improváveis em toda a história bíblica. Por quê? Porque os improváveis de Deus são aqueles que sabem que não são e que dependem do grande eu sou. Deus tem prazer de confundir os que pensam que são, e Deus tem prazer em levantar os que sabem que não são. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo e tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje. Ele diz o seguinte: a fé tem duas partes. A primeira é a convicção da existência de Deus, embora até o diabo tenha essa convicção. A segunda parte é a confiança na sua natureza. Irmão, crê que Deus existe, até o inferno crê e treme. Se você crê que Deus existe, você está na camada mais superficial da sua jornada de fé. Você crê que Deus existe? Creio, ok. Esse é o first step, esse é o primeiro estágio. Agora, confiar na natureza de Deus é o que separa meninos de homens. Confiar na natureza de Deus é o que leva alguém como Abraão usar o seu filho como sacrifício vivo, porque Deus pediu. Confiar na natureza de Deus é o que leva Pedro a abrir mão da sua indústria de pesca, depois que acabou de experimentar o maior milagre financeiro que ele já tinha visto. Confiar na natureza de Deus significa alguém como Paulo, quando teve um encontro com Deus no meio do caminho, largar tudo que fazia e de perseguidor do Evangelho se tornar um propagador do Evangelho. Irmão, confiar na natureza de Deus em vários momentos vai nos colocar em apuros, mas guarda isso, pega essa chave, irmão. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Paulo correu riscos com Deus, se tornou o apóstolo do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. As revelações da Nova Aliança foram todas estabelecidas por ele na maior parte de tudo que a gente consegue ler. As epístolas de Paulo. A gente olha para Pedro, aceitou correr riscos com Deus. Um apóstolo da igreja primitiva, parte fundamental dos pilares dessa igreja, desse tempo. Foi revestido do Espírito Santo em Atos 2, se moveu no profético, ele pregava e milhares de pessoas se convertiam, ele andava e pessoas eram curadas pelo poder do nome de Jesus e também da sua sombra. Irmão, a gente olha para José, correu riscos com Deus, foi feito cativo, foi feito escravo, foi esquecido por anos, até que um dia alguém se lembrou dele e ele voltou a governar, segundo a palavra que Deus já havia lhe dado anos antes. A gente olha para Davi, correu riscos com Deus, perseguido por quem mais honrou, perseguido por quem ele mais amava, juntou um exército de valentes que eram homens
que eram rejeitados por todo mundo na época. Ele pegou quem ninguém queria e ele foi morar onde ninguém queria morar. Até que chegou um momento em que a promessa se cumpriu, e então ele assume o palácio, e o governo, e o reino. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, guarda isso. Muitas vezes a gente é encorajado pelo testemunho final dos heróis da fé, mas a gente negligencia o processo no meio do caminho. O final é a recompensa de uma jornada de confiança na natureza de Deus. O final é uma recompensa de uma jornada sem fazer contas ou barganhas com Deus. Deus me mostra qual é o caminho, se fizer sentido eu vou. Não, irmão, vem comigo que no caminho eu te explico. Confia. A palavra de Deus diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Caminhar com Deus, eu já preguei sobre isso alguns meses atrás aqui. Caminhar com Deus significa não ter todas as perguntas respondidas. A nossa mente nem sempre vai ser saciada, mas quando eu abro mão de entender como vai ser, eu começo a viver aquilo que Deus disse que eu viveria. Como vai ser? Eu não sei, mas Deus disse para pular, eu pulo. Deus disse para correr, eu corro. Deus disse para parar, eu paro. Deus disse para avançar, eu avanço. Alguém está comigo aqui? Pelo amor de Deus. 2 Coríntios 20 e 22 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas temos em Cristo sim, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: para cada promessa que Deus te deu, Ele já deu o sim dele. A promessa não vai ser validada, a promessa já foi validada assim que ela foi feita. Deus não te prometeu algo e depois de um tempo Ele vai avaliar se dá para fazer ou não. Deus te prometeu algo e Ele já aprovou enquanto prometia. E a Bíblia diz que da nossa parte é só o amém. Você sabe o que significa amém? Assim seja feito. Assim seja. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: irmão, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Só coloca o cajado, deixa que o mar eu abro. Só fala com a pedra, deixa que a água eu jorro. Só enfrenta o gigante, deixa que eu derrubo ele. Só continua sonhando, deixa que o governo e o lugar no palácio eu vou colocar você lá. Só não se ajoelha diante de outros deuses, deixa que no meio da fornalha ardente eu vou dançar com você no meio do fogo. Você percebe que em vários momentos os heróis da fé, Hebreus 11 fala sobre uma galeria de homens que aceitaram o convite, viveram algo com Deus, mas não fala que eles foram poupados da espada, diz que eles foram poupados do fio da espada. Não fala que eles foram poupados dos leões, mas diz que eles foram poupados da boca dos leões. Ou seja, Deus permitiu que eles chegassem até lá, mas Deus livrou eles quando chegaram lá. Está comigo ainda? Diga amém. Então, para eu voltar a sonhar os sonhos de Deus, primeiro princípio que é inquestionável: eu preciso confiar na natureza de Deus. Irmão, guarda isso, olha para mim. Para sentir medo caminhando ao lado de Deus, você vai precisar esquecer quem Ele é. A única forma de você conseguir sentir medo caminhando com Deus é se você esquecer quem Ele é. Porque o medo nada mais é do que uma expressão de dúvida. Eu tenho medo de não prosperar, eu tenho dúvida se vai ter provisão. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho dúvida se vai acontecer. Eu tenho medo de não manter minha família, eu tenho dúvida se Deus vai manter a minha família de pé. Faz sentido, sim ou não? Todo medo é uma expressão de dúvida. Então, quando eu caminho ao lado de Deus e ainda assim tenho medo, eu preciso esquecer quem Ele é. Porque quando eu lembro quem Ele é, eu estou em momentos difíceis, mas eu lembro, Ele é inabalável. Eu estou enfrentando alguns momentos de escassez, mas eu lembro, Ele é a fonte de toda a provisão. Eu estou em dúvida para onde ir, mas eu lembro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou enfrentando alguma enfermidade, eu lembro que Ele é a cura. O sangue dEle removeu de mim toda doença e enfermidade na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Estou preocupado com o futuro, mas eu lembro, Ele é o Pai da eternidade. Então fala para quem está do seu lado: caminhando com Deus, diga, é impossível você sentir medo se você lembrar quem Ele é.
Declare com autoridade, diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!